agora a gente vai entrar a falar de Corinthians, porque aqui no nosso chat falaram assim, o Caio César vai marcar o gol do título do Corinthians no Paulistão, comentaram no chat. E aí você vai responder essa enquete. Qual reforço até agora empolga mais a Fiel? Vocês dois que são corintianos fanáticos, né, Hernan? Sim. Muito corintianos. Quem empolga mais? Gabriel Paulista, e você comenta aí no chat, tá? Caio César, Matheus Pereira ou é Pedro Milans? Não é Daniel não, é Pedro Milans, né? Pedro Milans. Colocaram Daniel Milans aqui no chat, hein? Puta. Chegou ontem à noite. Chegou ontem à noite, né? 9h15 da noite era a previsão da chegada do voo dele. Teve uma galera que foi lá recepcionar, né? Aquela coisa de entrevista e tal. Principalmente as mídias segmentadas de Corinthians, que são muitas e são muitos ótimos canais e tudo mais, profissionais. Eu vi lá do Identidade Corintiana que eles foram lá receber o Milans e ele falou um pouco. Lá é um jogador jovem, né? Um jogador que, assim, me arrisco a dizer que é uma grande aposta do Corinthians para ser o reserva do Mateuzinho, né? Para ser uma opção ao Mateuzinho. Perguntaram aqui no chat também para vocês dois, essa eu acho que vocês estão mais em cima, se o Cauã Diniz vem pro Corinthians, mas já vai responder. Podemos falar. Vamos falar da exclusiva que demos ontem à noite, informação exclusiva do Fala Fonte. O Corinthians chegou a um acordo para contratar o atacante Caio César, ponta direita do Al Hilal de 21 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ô André Hernan, vamos dar mais detalhes sobre isso e explicar um pouquinho sobre essa transferência? Até porque foi uma... Aí, ó, temos os reforços do Corinthians para a temporada. Um lateral direito, que era a prioridade. Ainda tem a questão de um lateral esquerdo que o Corinthians procura. Contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E só para dar um spoiler de uma informação que eu quero dar também aqui, que eu quero passar para vocês, o Inter tem conversas com o Andileri, tá? Opa! Isso é informação. Só para falar de busca pelo lateral esquerdo do Corinthians, o Inter tem conversas. Ontem eu apurei isso e me garantiram que não está nem encaminhado, nem próximo de fechar, mas há uma conversa em curso do Internacional com o Fabrício Andileri, campeão pelo Corinthians, Paulista, Copa do Brasil e tal. Muita gente associa ao Fabinho Soldado, e de fato o Fabinho Soldado conhece o Andileri, só que essas conversas elas aconteceram, teve um approach inicial do Inter com o Andileri, e aí depois essa conversa ainda não evoluiu. Ela ainda não evoluiu. Então, aconteceu um primeiro papo, foi positivo e tal, mas ela ainda não partiu para proposta, números e tal. Ela está agora, assim, a fonte, abrindo aspas para a fonte. Falamos uma vez, depois não falamos mais. Tá lá. Mas e a renovação do Andileri com o Corinthians? Porque o contrato, ele está sem contrato agora, ele está livre no mercado, na teoria. Teoricamente livre. Tem alguma questão que ainda pode acontecer? Tá andando ou é mais provável que ele saia? Pelo que você sente conversando assim? Então, tinha uma conversa muito bem alinhada quando era o Fabinho Soldado, era executivo do Corinthians. E aí depois o Corinthians o que fez? Focou na Copa do Brasil. E aí como a Copa do Brasil se estendeu o calendário até o dia 21, o período entre Natal e Ano Novo ficou assim curto para o Corinthians resolver todas as negociações. Porque o Corinthians travou tudo, assim, no sentido de não vamos conversar com mais ninguém sobre renovação, nem Thales, nem Maicon, nem Romero, nem Andileri, tudo parou porque o Corinthians focou na final da Copa do Brasil. E aí a coisa acabou ficando um pouco arrastada com o Andileri. Acabou ficando um pouco arrastada a conversa e aí até que deu uma certa travada. Então, assim, hoje não dá para dizer que tá avançado e tal. Tanto que o Corinthians olha e tem recebido muitas ofertas, muitos jogadores estão sendo oferecidos na posição de lateral esquerdo. Posso, não é desmentir uma informação, mas informar algo aqui, no caso, que o Pochettino foi se falado nas redes sociais sobre um suposto interesse nele, meio-campista argentino que defende Fortaleza. Bom jogador. Mas eu conversei com uma fonte do Corinthians que me garantiu que não está no radar nesse momento. Não é um nome avaliado, o Corinthians gosta, mas não vai investir na contratação dele. Então, pode ser que no final da janela o Corinthians tente, mas não é um jogador que o Corinthians vai tentar agora e vai buscar uma contratação. Associaram muito o nome do Pochettino
ao Marcelo Paz. Que vem movimentando. Porque né? foi ele quem trouxe pro Fortaleza a pedido do Vojvoda na época. Sim. Eu me lembro de ter acompanhado essa apuração e ele chegou grande, chegou com uma expectativa, ele desempenhou muito bem. Sim. É a mesma coisa do Fabinho Soldado com o Andileri. E o Félix Torres, talvez. E o Félix Torres, talvez. É aquela coisa, o executivo conhece, então é ele que está fazendo o movimento. E no caso do Corinthians, como você bem informou, obviamente, se o Corinthians decidir ir para cima do Pochettino, o Marcelo Paz vai ser um cara que vai chegar muito fácil ali, porque ele conhece o jogador. Mas hoje, assim, de fato, é um nome na lista, é um nome numa lista de reforços, mas não é algo que está em curso. Exatamente. Até a Lúcia Alves comentou assim, Marcelo Paz é com certeza a melhor contratação do Corinthians. O Hernan, eu já vou passar para o Bruno Andrade perguntar do Lucas Ferreira, um cara que o Corinthians queria, mas não vai avançar. Mas do Caio César, tirar uma dúvida das redes sociais que perguntaram muito no seu Twitter, no meu X, se esse empréstimo do Caio César ao Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar alguma taxa. Não vai, né? Zero. Vamos abrir aspas para a fonte. Eu gosto disso, é importante. Vamos lá. Lembrar que o Corinthians é um ano de empréstimo com opção de compra e o Corinthians vai pagar os salários, né, Hernan? Então, abre aspas. Abre aspas para a fonte. Ele vem de forma gratuita com o Corinthians assumindo o salário e depois, ao final do empréstimo, a opção de compra, fecha aspas. Fonte do Corinthians cravando que o empréstimo é gratuito, não vai pagar nada, o Corinthians vai pagar o salário. E olha que coincidência, né? A gente estava falando da história do Marcos Leonardo no São Paulo, o Corinthians consegue, né, uma baita negócio. Porque árabe, a gente sabe, vamos falar o português claríssimo aqui, árabe não é trouxa. Sim. Árabe tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então não iria simplesmente, beleza, só porque é o Corinthians ou só porque o Caio César é bonito e tal, vamos emprestar. Não, existe todo um planejamento. Sim. A opção de compra está lá. O Corinthians conseguiu esse empréstimo gratuito, o que é uma vitória. Mas obviamente que não dá para comparar a operação que se fazia do São Paulo com o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo está num outro patamar do Caio César, né? Sim. O Caio César é um jogador jovem, o Marcos Leonardo também, mas o Marcos Leonardo tem mais nome do que o Caio César. Ele veio com mais peso. Ele veio depois de vir para o Benfica, de ter saído do Santos, aquela coisa toda. O Caio César é um jogador que busca espaço e que me parece ser muito útil para o Corinthians e pode vingar no Corinthians. Concordo. O Carlos Johnson comentou aqui no chat. Eu imploro que, caso tenha uma notícia decente do Palmeiras, por favor, falem. Mas vamos falar ainda do Corinthians, que temos alguns detalhes aqui. Temos Alan também. Mas o Bruno Andrade, ontem eu e você soltamos uma notícia na ESPN Brasil que o Corinthians ele sinalizou com uma oferta de empréstimo pelo ponta Lucas Ferreira, aquele mesmo ex-São Paulo que está no Shakhtar da Ucrânia. Mas a negativa foi rápida até logo de cara, assim, porque o Shakhtar não quer negociá-lo, é isso, né? Exato, aliás, o Shakhtar não quer negociar nem ele e nenhum jogador importante, dá até para dizer que nenhum jogador. Eu converso frequentemente com um português que trabalha na estrutura do Shakhtar, e assim que você teve essa primeira informação do interesse do Corinthians, ele prontamente mexeu ali aqui e me respondeu, o Shakhtar não vende ninguém. O CEO do Shakhtar fechou a porta para qualquer negociação, então seguramente o Corinthians bateu a porta, talvez em simultâneo com a negociação do Caio César. Aliás, golaço ontem nosso, de vocês, sobretudo com o Caio César, confirmadíssimo. Logo mais aí chega ao Brasil para reforçar o Corinthians. Fazendo um pequeno parênteses, votando na enquete, eu já votei no chat ali, mas voto agora também em forma de palavra. Eu acho que, por enquanto, a principal contratação é o Caio César. Conheço muito bem ele aqui do futebol português, do Vitória. Não à toa, Jorge Jesus o contratou lá atrás para o Al Hilal. Jorge Jesus hoje treinador do Al Nassr, mas levou o Caio César para lá. E o Jorge Jesus, claro, também pode errar no mercado, como todo treinador faz parte, ou scout, ou dirigente, mas o Jesus geralmente mais acerta do que erra no olhar. E ele contratou e quis muito o Caio César. Então eu acho que o Caio César bom jogador. O Gabriel Paulista, fosse o Gabriel Paulista de 5, 6, 7, 8 anos atrás, aí sim, esse Gabriel Paulista, com todo respeito, é muito bom jogador, mas o perfil é uma incógnita em relação à qualidade. Não à qualidade, mas, enfim, ao momento.
O Pedro Milans, muito honestamente, conheço muito pouco, seria injusto da minha parte. O Matheus Pereira gosto, mas não acho um absurdo. Então, por enquanto, a grande contratação do Corinthians, é o Caio César. Mas passa a bola para você, Felipe, porque você tem mais informação, mas do meu lado é para falar isso, que o Corinthians de fato buscou o Lucas, só que o Shakhtar fechou a porta, não só para ele, mas para todos outros jogadores importantes. E lembrando, são 11 jogadores brasileiros no time principal do Shakhtar. A legião continua forte de brasileiros no time ucraniano. Então a gente fala também de alguns atacantes ali, é o Cauã que o Flamengo queria, Cauã Elias, isso, que o Flamengo queria, então, tipo, queria, mas não ia avançar definitivamente, então pode ser que, assim, o clube que quiser contratá-lo não vai ter facilidade. Falando do Lucas Ferreira, foi isso mesmo, o Corinthians tentou empréstimo, sinalizou com uma oferta ali ao Shakhtar, o Shakhtar fechou as portas e, se fosse negociá-lo, seria acima dos 10 milhões de euros, o valor que pagou ao São Paulo para tirá-lo no meio do ano passado. Então, reforço que não vai pintar no Corinthians nesse momento. Não sei se a produção ainda chegou com as imagens do Pedro Milans, que ainda não temos imagens, que ele chegou ontem no aeroporto de Guarulhos para assinar com o Corinthians. Informação que também é exclusiva, que demos aqui na ESPN Brasil. Mas, André Hernan, você e o Bruno Andrade podem me atualizar melhor dessa questão do Alan, que perguntaram aqui no chat. Muita gente perguntando do Cauã Diniz, volante do América Mineiro, que interessa ao Corinthians, mas os dois ainda estão nos detalhes. Mas o Bruno Andrade, Alan no Corinthians é uma possibilidade que ainda está sendo conversada, né? Até para a gente atualizar o fã do esporte que está perguntando, tem alguns detalhes ainda a se percorrer, não é? Tem, exatamente isso. Alguns obstáculos ali, por enquanto não é uma negociação fácil. O Flamengo ainda tenta entender o melhor caminho para o Alan, que não custa lembrar, não faz parte dos planos do Felipe Luiz. O Corinthians continua interessado, já apresentou pelo menos ali um esboço de proposta por empréstimo para ter o jogador ali pelo menos por uma temporada. Talvez eu surpreenda agora o Hernan e você um pouquinho, mas conversando mais cedo, poucos minutos antes de começar a nossa live, do lado do jogador continuam não me descartando totalmente o São Paulo. Claro que o Corinthians, até pelo momento, troca de diretoria, o São Paulo numa crise profunda institucional, tática, técnica, etc, etc, etc. É um caminho mais complicado, até porque depois o Flamengo tenta insistir muito no Marcos Antônio e o São Paulo não quer colocar na jogada e por isso caiu um pouco essa negociação com o Alan, enfim, nunca vou lembrar o nome correto, desculpa, são tantos anos já longe do Brasil que Alan, etc. Mas o Corinthians continua em cima, não dá para dizer que está descartado, porque o Corinthians tem ali a oferta, propostas, a conversa mais bem trabalhada com o Flamengo. Mas do meu lado aqui, não sei se o Hernan depois quer complementar, mas continuam me dizendo para, por enquanto, não descartar na totalidade o interesse do São Paulo, até porque o São Paulo foi o primeiro a procurá-lo. O Alan chegou a dar sim ao São Paulo, a se posicionar positivamente com a negociação, só que até então não houve um acordo entre clubes que, convenhamos, é o mais importante nesse momento. E aí perguntaram aqui no chat, o Tavim, acho que esse é o nome dele, com a chegada do Caio César, Hernan, o Corinthians vai parar de contratar? Eu acho que ainda não, né? Foram 4 nomes, Gabriel Paulista, Matheus Pereira. Não, tem mais gente aí que o Corinthians está de olho. Mas até para ataque também, meio campo ataque, não é isso? Então tem mais nomes que vão chegar aí, né? Tem. O Corinthians vai fazer... já fez 4 contratações, né? Foram 4, né, que a gente mostrou Gabriel ali. Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans e Caio César agora, falta assinar só. O Corinthians deve mais uma, no máximo 2, para fechar aí esse ciclo de contratações.